Ai, vamos lá. Boa noite, gente. Bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o mundo das energias, né, Rafa? É isso aí. Já começamos bem. Começamos bem. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Então, a gente vai trazer hoje os esclarecimentos sobre energia. Como que a gente vai começar isso? Falando do seguinte: no universo, tudo é energia. Então, a gente tem que ter essa consciência. Tá, e a matéria, né? Nosso corpo físico aqui, né? A mesa, o copo, o que que é? É energia também. Só que é uma energia numa vibração que ela é condensada. Então, ela vibra mais devagar. Então, imagina, né, imagina uma corda, né, que você amarra uma ponta e amarra outra e você começa a fazer ela vibrar. Né? Quanto mais rápido ela vibra, ela vai sumindo. Né? Quanto mais devagar ela vibra, a gente consegue ver. Então a gente consegue entender sobre a matéria essa questão. Então a matéria que nós podemos pegar, podemos tocar, é energia também. Então tudo é energia. E dentro disso, né, aí existem as outras vibrações, que a gente já deu uma explicada aqui. Existem as energias mais sutis, ou seja, elas vibram mais rápido. Por isso que a gente não consegue enxergar ela, porque a gente está numa outra frequência. Mas dentro disso, que tudo é energia, as regras, né, as leis se aplicam a tudo. A energia que você não está vendo, a energia que você está pegando, se aplica a tudo. Então, o nosso corpo físico, né, é uma matéria, que a gente chama de matéria, é uma energia mais condensada. Só que dentro do nosso corpo físico existem outras energias. Existe o nosso corpo etéreo. Né? A gente dá esses nomes, né, para quê? Para que as pessoas possam também pesquisar mais sobre esses assuntos. Está cheio de conhecimento sobre isso. Então, a gente vai colocando nomes, vai denominando nomes. Então, temos o corpo etéreo, temos o nosso corpo astral, temos o nosso corpo mental, que são energias mais sutis, ou seja, vibram numa outra frequência, numa outra estação. Tá? Só que as leis que servem para elas é a mesma lei que serve para as energias mais sutis, é a mesma energia que serve para a energia mais condensada. É igual. Né? Então, quando a gente traz aqui que tudo que você emana volta para você, é dentro do universo inteiro, assim. É no teu pensamento, é nas tuas atitudes, é dentro do seu corpo físico, é a mesma regra, serve para tudo. Tanto faz para um átomo do nosso corpo, porque o nosso corpo é feito de átomos, né? Um montão de átomos forma o corpo nosso. Então as energias, as leis que regem um átomo, regem o cosmo inteiro do universo, é a mesma coisa. E por que disso? E aí agora a gente sabe uns porquê, a gente vai entendendo o que acontece, né, no nosso dia a dia. Por quê? Porque todos nós viemos da mesma fonte. Ou seja, nós temos a mesma energia que criou o universo. Ou seja, Deus, o Criador, dá o nome que quiser, que criou o universo, criou nós também a partir da sua energia. Então, todos nós somos feitos da mesma energia. O celular que você pega, o copo d'água que você pega, o corpo que você toca, é a mesma energia que você respira e não vê, por exemplo. O ar que você respira e não vê é uma energia também. É matéria. Né? Tá. E dentro disso, o que acontece? A gente usa certos termos, né, para explicar. Quando a gente fala assim, ó,
todos somos um. A gente fala isso direto. Por quê? Por causa disso que a gente explicou. A gente veio da mesma fonte. Então, nós somos uma energia só. Claro, aí a gente se individualiza, a gente tem as diferenças. Para quê? Porque para que a energia possa se transformar nas suas infinitas possibilidades. Então, a mesma energia minha, que é a mesma energia da Sol, só que em situações diferentes. Por quê? Frequências diferentes, são outras transformações, mas a energia é uma só. Então, tudo que eu faço, por exemplo, para ela de bem ou de mal, no final das contas, eu estou fazendo para mim mesmo. Por isso que a gente fala que todos nós somos uma coisa só. Né? Então, a gente, desde a criação do universo, nós já estamos conectados. Nós já estamos emaranhados um no outro. E isso, esses laços energéticos que a gente fala, né, desse emaranhamento, pode ficar mais forte, né, vamos falar assim, dependendo da convivência, dependendo, né, das trocas de energia que a gente vai tendo no dia a dia. Mas a gente já... As conexões, as energias, tudo é favorável, né, Rafa? Exatamente. E a gente já está conectado. Então, a gente já nasceu conectado um no outro. Por isso que a gente fala, tudo que eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim mesmo. Volta para mim. Volta para mim. Então, quando eu olho só matéria, como a gente já falou, só corpo físico, a gente não consegue ter essa noção. Mas quando a gente parte para querer entender a questão de energia, a questão da espiritualidade, isso fica muito claro. Né? Essas coisas ficam muito claro para a gente. E aí a gente começa a pensar duas vezes nas nossas atitudes, nas nossas ações do dia a dia. Porque tudo que eu estou fazendo, no final das contas, é para mim mesmo. Né? Então eu estou... A consciência muda, né, Rafa? Toda consciência muda. A gente muda o tempo todo. Né? Energia, ela movimenta o tempo todo. Agora, quando a gente está no corpo físico, aí a gente fica mais lento, a energia fica mais lenta. Né? Porque tem que ser assim. Serve para o nosso aprendizado, serve para nós aprendermos certas coisas, para a nossa evolução. Só que o que acontece? Quando a gente ignora a questão espiritual, né, e a gente vive muito apegado à matéria, a gente começa a ter as confusão. A gente começa a ter os problemas, a gente começa a ter sofrimento. Então, a partir do momento que a gente só olha matéria, a gente só tem problema. Por quê? Porque a gente começa a enxergar as coisas não como elas são, e sim como a gente acha que elas são. Igual a gente está falando aqui. Fisicamente, a gente não está conectado a ninguém. Mas energeticamente, a gente está conectado a tudo. A gente está conectado à natureza, a gente está conectado aos animais, a gente está conectado ao ar que você respira, a gente está conectado à terra, a tudo. Então, e aí que está a complexidade do negócio. Porque quando eu maltrato um animal, né, que a gente acha que não tem nada a ver, está maltratando a si mesmo. Porque a energia vai cobrar isso. Porque faz parte. Tudo que eu mando para o outro volta para mim mesmo. Então a gente começa a pensar nessa situação duas vezes quando a gente entende isso. Só que ao contrário, também tudo que eu faço de bom para o outro, estou fazendo para mim mesmo. Então, a gente pode pensar assim, poxa, se eu começo, vamos lá, vamos pegar a natureza, se eu começo a conservar a natureza, se eu começo a explorar ela de uma forma sustentável, de uma forma harmoniosa, quem vai se beneficiar disso? Eu mesmo. Isso a gente está falando, né,
materialmente. Agora, você imagina energeticamente que a conexão é muito maior. Então, nós temos que começar a ter esse conhecimento, a ter essa consciência. Que tudo no mundo, no universo, é energia e ela tem as suas variáveis vibrações, né? Tudo é frequência. Cada palavra que eu falo, cada gesto que eu faço tem uma frequência. Que se a gente medir, né, fisicamente, vai dar um número lá de frequência que eu... Cada palavra que eu falo, por exemplo, a palavra amor, ela tem uma frequência da palavra amor. Né? Só que se eu só falo, ela vai ter essa frequência só da matéria. Agora, se eu sinto, aí vem toda aquela conexão, aí vem todo aquele amor do universo. E olha que interessante, como eu estou conectado com todos, então, tudo que eu sinto, tudo que eu penso, as outras pessoas, as outras coisas, essa vibração, essa energia, eles também estão sentindo. Externiza, né? Então, tudo que eu sinto, os outros também sentem. Cada um no seu grau, cada um no seu nível de sensibilidade. Mas, por isso que muitos ensinamentos trazem, né, que a gente tem que se unir a uma só palavra, a um só sentimento. Qual? É o amor. O que vem depois é só coisa boa. Né? Por quê? Por que se fala tanto nesse conhecimento? Por causa disso, porque o que eu sinto, o que eu vibro, os outros também estão sentindo. Então, a gente busca aqui na matéria a felicidade, a gente busca a alegria, né? Só que já pararam para analisar que de vez em quando dá uma tristeza que você não sabe da onde, né? Dá um desânimo que você não consegue entender. O que é isso? Alguém no planeta, vamos falar em planeta Terra por enquanto, alguém no planeta Terra está sofrendo. E você está sentindo aquilo, passou por você aquela onda, aquela energia, e você não sabe de onde. Às vezes você está no alto astral, você está alegre, né? Aconteceu alguma coisa, um monte de coisa boa, mas daqui a pouco vem aquela tristezinha. Alguém está sofrendo no planeta, seja na China, seja na África, seja onde for. Estamos todos conectados. Por isso que o ensinamento traz lá, ama o próximo como a ti mesmo. Por causa disso. Porque nós somos todos uma única energia, vindo de uma única fonte, que é Deus. Então, se eu prejudico alguém, eu prejudico a mim mesmo e a Deus. Sabe por quê? A gente já falou isso. Existe uma centelha divina dentro de nós. O que significa? Significa que Deus está dentro de nós. Todo mundo está dentro da árvore, está dentro do animal. É a energia criadora que criou todo o universo. Então, dentro dessa conexão, né, se eu faço mal para o outro, automaticamente estou fazendo mal a Deus. Né? Agora, olha a parte boa. Deus está dentro de nós, dentro de mim, dentro de cada um de nós. Como chegar a Ele se Ele está dentro de nós? Basta pensar nele. Pensa. Pensou, está nele. Né? Agora, qual que é o problema dessa questão de se conectar com Deus? As crenças. Né? Qual é a crença que as pessoas têm do Criador? Né? A gente já escutou de tudo. Então serve alguns exemplos. Tem gente que acha que Deus é vingativo. Será que condiz com a realidade? Tem gente que vai lá, Deus pega e escolhe um povo e despreza outro povo. Então, esse tipo de crença faz com que a gente não se conecte a essa energia que
guia a vida de todo mundo, que sustenta o universo. Agora, para pensar. Uma energia que criou o universo porque tem amor puro, que é a energia do amor puro. Cria o universo. Dá vida às pessoas, individualiza elas para elas tomarem as decisões que quiserem, para viver a vida do jeito que quiserem, para curtir da melhor forma possível. Como é que uma energia que está presente em tudo, pode tudo e sabe tudo, vai ter maldade, vai ter vingança? Não faz sentido. É só a gente pegar pela gente. Alguma coisa que a gente já ama, mais ou menos, né? Mas pega alguma coisa que você ama, você quer o bem daquilo. Agora você imagine uma fonte que criou tudo esse universo. Então, as pessoas têm que começar... Ele é de todos para todos, né, Rafa? A verdade é essa. As pessoas têm que... Só que uns conseguem acessar, têm a humildade de entender, de se conectar com ele de forma generosa, assim como ele é com a gente. E tem pessoas também que dá nomes a isso, acha que ele não serve um, não serve o outro, e na verdade não é assim. Ele está aí para todos e em todos, sem exceção. Então a gente tem que começar a questionar, né, sobre o que a gente pensa do Criador. Agora, olha a parte bonita da história. Ele está dentro de cada um, é só olhar para dentro e questionar ele. Você vai escutar a resposta. Você não precisa ir em lugar nenhum, você não precisa estar em lugar nenhum, você não precisa de ninguém para se conectar com ele. Basta que você olhe para dentro. Pensa nele. Pensa nele e deixa ele te dar as respostas que você quiser. Então a gente traz isso para que as pessoas comecem a caminhar com as próprias pernas. Essa é a ideia, né? Escute os outros, todo conhecimento é bem-vindo, toda informação é muito bem-vinda. Mas olha para dentro e pergunta para ele, que está dentro de cada um de nós, se aquilo faz sentido, se aquilo é a realidade do universo. Porque tem muita coisa que a gente tem que se esclarecer para que a gente comece a parar de sofrer, parar de criar problemas para o universo. Olha só, criar problemas para o universo. A gente não está conectado a tudo. Então, um pensamento nosso, tá, de maldade, um pensamento nosso de ódio, eu falei que atinge o planeta inteiro, mas não, atinge o universo inteiro. Todo mundo vai sentir aquela onda de energia, porque estamos todos conectados. Então, dentro disso, fica muito simples se conectar a Deus, se conectar a quem você quiser, só pensar. Pensou, chegou. Por quê? Porque se estamos todos conectados, todos nós somos um endereço vibratório. E é simples a gente começar a enxergar isso aí. Quando você pensa no Rafael, no Rafa aqui, você está mandando seus pensamentos para mim. Eu posso sentir eles conscientemente ou inconscientemente, eu vou sentir, né? Vai bater em mim essa energia. Então, quando a gente pensa direcionado para alguém, toda aquela energia que você está pensando no momento vai direto para aquele alguém. Então, fica muito fácil você se conectar, por exemplo, com seu anjo da guarda, com seu mentor espiritual, com seu guia, dá o nome que quiser. Basta que você pense neles. Pensou, você atinge o endereço que você quiser. Agora a parte que complica, complexa. O que é que você está mandando para as pessoas? Ou para as coisas? Ou você acha que quando você xinga o seu carro, né, porque ele está com algum problema, você acha que você está fazendo o que com ele? Você está ajudando
Ou você está criando uma prejudicando? energia negativa, né, Rafa? Está criando uma energia negativa ali. Pois é. Será que você está ajudando ou prejudicando seu carro quando você xinga aquela raiva, né? Ou você é grato pelo tanto de coisa que ele te ajudou, te transportou para cima e para baixo? Ou só porque é o carro, um negócio material, não faz sentido nenhum a existência dele ali, ele está ali para servir? Ou ele é uma energia do Criador também? Então, veja quanto que a gente é ignorante das coisas, quanto que a gente precisa aprender para que as coisas comecem a ficar menos para a gente ter menos sofrimento. Porque quando você xinga o carro, você está trazendo sofrimento para você mesmo. Então, olha o tanto de ignorância que a gente tem. Então, se a gente pensa em alguém ou pensa em algo, a gente está emanando uma energia. E qual energia a gente está mandando? Dependendo do que a gente pensa, dependendo do que a gente sente. Não existe lá o tal do olho gordo? O olho gordo existe? Existe. Você está mandando uma energia. É uma energia que você está mandando. Quando você bota o olho numa planta, quando você bota o olho num bichinho lá, com maldade, com raiva, com ódio, você está mandando uma energia destrutiva para aquilo. Então, você... Volta. E volta. Então, você está abençoando as coisas ou você está amaldiçoando as coisas? O que você pensa? O que você sente? Olha que formidável que é isso. Olha que conhecimento que transforma qualquer vida, se as pessoas começarem a parar e analisar. Então, se tudo é energia, tudo emana uma energia, vai e volta. Então, os animais, por exemplo, também têm energia deles. E eles estão mandando e a energia volta para eles também. Só que nós também mandamos uma energia para eles. E aí entra uma questão que as pessoas têm que saber. Quem é mais forte energeticamente? Um animal ou um ser humano? O ser humano é mais forte porque o ser humano tem um poder mental maior. Pensa, raciocina, se concentra. Então, cuidado com certos pensamentos concentrado de ódio e raiva, que vai uma energia muito forte. Eu acredito que os animais têm uma sutileza bem maior, viu, Rafa? Dentro disso. Eu sei que você... Desculpa. Eles têm uma sutileza, uma leveza que... Só que a gente está falando formidável. Assim... É sutil, né? Bem sutil. Sim, mas isso... nós também temos essa mesma sutileza. Só que quando a gente concentra a energia, a gente é mais forte que eles. Sim. É isso que eu quero dizer. Então toda a energia que você emana vai sobrepor a deles. Vamos pensar assim, ó, dois seres humanos, tá? Um aqui e outro aqui. Quem é mais forte mentalmente? A gente não sabe. Então, agora, quem tem maior poder de concentração, maior conhecimento, é mais forte mentalmente. Vai dominar o outro. Entendeu? É nesse aspecto que a gente está falando das energias também. Então, essa sutileza das energias deles é deles para eles. E a gente pode pegar isso para nós. Mas quando a gente usa o poder mental, aí a gente é mais forte que eles, porque a mente deles não é tão poderosa assim, entendeu? Então, e agora a gente está trazendo isso. Então, se eu penso para alguém concentrado, com ódio mortal, com uma raiva, você imagina o tamanho da energia que vai nessa pessoa. E detalhe, não importa onde a pessoa esteja, ela pode estar na China, do outro lado do mundo, vai receber. E a pancada vai ser forte. Então,
Então é melhor trocar isso aí, né, Rafa? É melhor dar uma trocada nessa energia aí. Quantas coisas... Ó, olha que interessante. Quem já não passou por isso? De estragar as coisas dentro de casa. E ficar com uma raiva e quebrar as coisas pior ainda. Estraga uma atrás da outra. Quando você está com ódio, quando você está com uma raiva, o que é aquilo? Você está explodindo energia para tudo quanto é lado. E daí é isso. As coisas, os animais, eles não têm defesa para isso. Então a gente tem que começar a tomar certos cuidados. Então quando eu penso e prejudico alguém, volta para mim. Volta para mim. E o que que faz? Karma. A gente já falou sobre isso. Causa karma. Aí a pessoa não sabe, depois de 20, 30 anos, que vai pagar esse karma, ou em outra vida, por que que tá acontecendo isso comigo? Por que que eu estou sofrendo? Por que que essa situação... Sabe por quê? Porque há 20, 30 anos atrás, você emanou um pensamento de raiva e prejudicou alguém. Prejudicou um animal. Tudo gerou uma situação, né? Gerou karma. Vai ter que equalizar aquela energia. Ou, na nossa palavreada, né? Vai ter que pagar a conta. E a conta chega para todo mundo, a todo tempo, né? A conta chega. Você é dono do que você faz. De bom e de ruim. Então, você veja que esse emaranhamento que a gente vive, né? A gente está conectado a todo mundo. Então, eu sou responsável pelos meus pensamentos e pelos meus sentimentos. E as consequências disso vai ser minha também, tanto de bom quanto de ruim. Né? Às vezes as pessoas falam, né? Mas eu sou bom, eu faço as coisas boas, mas as coisas não andam. Beleza. Só que aí tem uma explicação, porque às vezes a pessoa está com tanto karma de outras vidas que ela vai pagando aos poucos, né? E daí ela faz coisas boas, ela age de forma benéfica, caridosa, ajuda os outros, só que não equalizou ainda as energias. Por isso ela não recebe o que ela quer, o que ela deseja, o que ela almeja, né? Porque as energias ainda estão... Há muita energia negativa para ser equalizada, para ser paga de karmas anteriores, seja de vidas passadas, seja dessa vida mesmo. Não importa. O importante é o quê? Estar consciente que é preciso, né, essa transformação, fazer o bem e ajudar os outros. Uma hora a conta vai ser paga e as coisas começam a andar diferente. Isso que a gente tem que ter em mente. Agora, a gente tem que se policiar, né? Orar e vigiar. Não tá lá? Então não, a gente tem que... Não é a vida do outro, né? Não é a vida do outro. A gente tem que estar o tempo todo, né? Observando o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. Mas eu não estou pensando em ninguém, só que eu estou com uma raiva aqui mortal. Não interessa, essa energia está saindo. E está pegando em tudo. Pega na sua casa, pega na parede. Às vezes a gente não chega em lugares e a casa, assim, se não se sente mal. Por quê? Porque está impregnado de energia negativa ali. É assim que funciona. Às vezes, situações que aconteceu ali, famílias, às vezes, em situações... E existem esses lugares. Tem pessoas que... Tem outros lugares que você chega, é maravilhoso, você não tem vontade de ir embora. Então, tudo faz parte de energia. Então, uma energia vai se acasalando com outra. Uma energia se acasala com a outra. Como que elas se acasalam? Mesma frequência. Né? A gente fala sintonia. Então, quando a gente tem a mesma frequência de energia, então uma atrai a outra. Então, uma pessoa com raiva vai atrair mais daquela energia. Vai atrair pessoas com raiva, vai atrair as mesmas pessoas que estão com os mesmos pensamentos. Atração. Agora, uma pessoa que está em paz, né, que está vivenciando em harmonia, do amor divino,
vai atrair mais daquilo. Vai atrair pessoas com a mesma vibração, com a mesma frequência, vai atrair mais pensamentos daquilo, né, daquela energia, daquela frequência. E aí entra uma coisa muito interessante. A gente, né, não está sozinho no universo. E aí o que acontece? Existe o plano, né, o mundo espiritual. Acreditando, não acreditando, existe. Uma hora ou outra, esse conhecimento vai aparecer. Tá. Mas o que acontece? É a mesma regra. Para onde. Vamos supor assim. Uma pessoa desencarnou, morreu. Perdeu o corpo físico. Agora, ela vai continuar a sua evolução no corpo astral, em outra dimensão, em outra frequência vibratória. Mas lá tem tudo que tem aqui. Tem casa, tem carro, tem comida, tem pessoas. Às vezes a gente precisa imaginar as coisas. Tem um filme muito legal para a gente ter uma ideia do que é o plano espiritual. Chama-se Nosso Lar. Então, quem tiver curiosidade de assistir, assista lá, Nosso Lar. Conta muito bem o que acontece no plano espiritual, como funciona o aqui na matéria e lá. É muito interessante. Para quem quiser saber como é que funciona, excelente filme. E aí... Nós temos ele aí no Instagram também, né, Rafa? Sim. E aí o que acontece? A pessoa desencarnou, foi para o plano espiritual. Vai para onde? Vai acontecer o quê? Então, o que vai acontecer com ela vai depender do que ela pensa e do que ela sente. As pessoas que ainda não acreditam, né, que a vida continua, a gente falou no começo que tudo é energia, tá? E a gente já tem conhecimento que a energia nunca some, ela só se transforma. Então, qualquer livro que a gente achar vai ter isso aí. Energia não some, ela se transforma. Então, o que está acontecendo quando a gente morre? Uma transformação. A gente perde o corpo físico, deixa aqui na matéria, ela vai se transformar em outra energia e a gente vai continuar a vida no nosso corpo astral. Chegamos lá. Aí o que acontece? Para onde é que a gente vai? O que vai acontecer? Então, aí depende de muita coisa. Por isso a gente está trazendo os esclarecimentos. Depende do que a pessoa pensa e depende do que a pessoa sente. Se a pessoa pensa, por exemplo, em violência, está com raiva da vida, está com ódio, ela vai ser atraída para lugares desta mesma vibração, desta mesma sintonia. Então, no plano espiritual, tem algo que eles dão o nome lá de umbral. O que é o umbral? O umbral é um lugar no universo aonde existe as energias de baixa vibração, ou que a gente denomina negativa. Energia negativa. Então, todas as pessoas que vibram negativamente, falando, são atraídas para esses lugares. Que tipo de situação, pensamentos, vibra nessa mesma sintonia com o umbral? Alguns exemplos assim. Pessoas que gostam de falar mal dos outros, pessoas que têm algum tipo de vício, pessoas suicidas, pessoas que gostam de uma guerra, pessoas que têm ódio, raiva no coração, pessoas que gostam de prejudicar os outros. Ah, mas isso é injusto. Não, isso é só uma lei de física. Toda energia, né, que vibra na mesma frequência é atraída para a
mesma frequência de energia, ou seja, estão em sintonia. Então, só para a gente entender, por exemplo, lá no umbral tem lugares que eles dão alguns tipos de nome. Por exemplo, pessoas que são viciadas em álcool. Tem o Vale dos Alcoólatras. Chama-se Vale dos Alcoólatras. Então você vai lá, você vai encontrar pessoas em corpo astral, né, espíritos vivendo em corpo astral, que são alcoólatras. Todos os alcoólatras estão nesse lugar. Mas esse lugar é legal? Não é legal. Né? Por quê? Porque há muito sofrimento. Então, por isso que a gente está trazendo esse conhecimento, para evitar sofrimento. A hora de mudar, a hora de se transformar é aqui, agora, já. Então, a pessoa que é alcoólatra, que gosta de beber, sintoniza com espíritos vivendo em corpo astral que gosta de beber. Sintonia, tá? Só que é o seguinte, no umbral não tem bebida alcoólica. Não existe lá bebida alcoólica. O que tem lá? Energia. É a energia mais sutil da bebida alcoólica materializada aqui na matéria. Então, quem vai para esse vale dos alcoólatras, tá, sente uma vontade enorme de beber, sente uma vontade enorme da abstinência ali, né, fica doido, fica sofrendo e não tem como beber. Por quê? Porque lá só tem energia, né, e como é que vai tirar essa energia se lá não existe a bebida, que a bebida é da matéria? Aí o que acontece? Eles têm que dar um jeito de encostar. Eles têm que dar um jeito. Vai encostar no irmãozinho aqui da Terra, né? Na matéria. Eles têm que dar um jeito de sugar aquela energia. Como que eles fazem isso? Eles saem do umbral e vêm em corpo astral, eles não são vistos pela gente, só que a gente está também no plano astral, porque a gente também tem o corpo astral. Lembra? A gente também tem o corpo astral. Então, quando a gente vai num boteco, tomar uma cachaça, fazer alguma coisa, lá está cheio, né, de espíritos alcoólatras. O que eles fazem lá? Sugam a energia da bebida quando a gente bebe. Né? Quando a bebida está ali engarrafada, não tem problema nenhum. Eles não conseguem tirar a energia dali. Só que quando a gente ingere, a gente transforma aquele líquido numa energia mais sutil, mais etérea, né? Esse é o nome que a gente dá. E aí, os espíritos que estão do outro lado vêm sugar essa energia. E aí o que acontece? Em vez da pessoa ir lá e tomar uma, vai e toma 50. Porque está cheio de espírito ali, né? Emanando pensamento para você beber mais, emanando sentimento para você não sair do boteco porque eles querem beber mais. E aí você vira, né, uma fonte, né? Para alimentar. Exatamente. Você vira uma fonte para alimentar toda essa turma. Então, as consequências nossas não são só aqui. Quando a gente bebe um pouquinho a lenha e faz umas besteiras. Do outro lado, também a gente tem as consequências. Por quê? A gente está tudo em sintonia. Então, a gente está falando de bebida. Agora, qual que é os outros vícios? Pode ser, o cigarro é a mesma coisa. Vício em comida, mesma coisa. Todo tipo de vício, né, que é ao extremo, traz consequências, transtornos para o lado espiritual nosso também. Porque você vai atrair, né, espíritos que também têm esse transtorno. Eles também têm esse vício, eles também são doentes, estão viciados. E a gente alimenta eles. Então,
Olha o tanto de consequências que a gente vai ter se a gente não começar a ter consciência dessas situações. Então, nós estamos atraindo esse tipo de entidade para nós. Esses espíritos em corpo astral que são viciados, né, em álcool também, que é o nosso exemplo, que vive no umbral, né, lá no Vale dos Alcoólatras. Agora, pega isso, esse exemplo, e expande para tudo que você imaginar. Você atrai aquilo que você pensa e sente. Do outro lado, também. Então, o viciado, por exemplo, em sexo, tem o vale dos sexólogos, de quem é viciado em sexo lá também. Por quê? Porque é energia. Tudo é energia. Então, tudo que vicia é uma energia ruim. Então, tudo que energia vicia é uma energia ruim, é uma energia negativa. Por quê? Porque em algum momento vai fazer mal. Então, a pessoa que é invejosa, a pessoa que tem raiva no coração, vai atrair quem? Esses tipo de espíritos também, porque entra em sintonia. E aí, muitas das vezes, não sabe por que briga, não sabe por que tem raiva de alguém. O que acontece? São pensamentos que está sendo atraído do plano espiritual para cá. Por quê? Porque quem vive lá nesse umbral, eles se alimentam de energia negativa. Tá? Energia negativa, quem tem? Pessoas negativas. Então, quando a gente está com raiva, por exemplo, a gente emana essa energia negativa. E o que acontece? Alimenta os espíritos negativos que também estão em sintonia da raiva. Então, quando a gente está aqui querendo, por exemplo, se livrar da raiva, melhorar, né, mas a gente tem raiva, né, só não está consciente disso, a gente atrai todo tipo de pensamento para a gente ter mais raiva ainda. Por isso que a gente fala assim, quando você foca a energia, ela aumenta. Ela aumenta a intensidade por causa disso. Você pensa numa energia, atrai 1 zilhão de energia para você. Aumenta aquela energia. Se for negativa, vai aumentar aquela energia negativa. Então, a gente está trazendo isso para as pessoas começar a melhorar agora, já. Né? Porque se continuar do jeito que ela está, quando ela morrer, desencarnar e ir para o outro lado, vai ser atraída para esses lugares. Porque ela não mudou a vibração dela. Aí não é uma questão de justiça, injustiça, de piedade, seja lá o que for. É uma questão de física. O universo é pura física. Então não tem como ser diferente. Por isso a gente traz esclarecimento. Então, existe esse vale lá, né? O umbral. Então, quando a gente é negativo, a gente vai para lá. E lá é um sofrimento, a gente vai aprender com esse sofrimento, a gente vai limpar essa energia lá. Tem muito mais coisas. Então, faz parte do universo isso. Só que a gente não precisa ir para lá se a gente começar a mudar. Fazer a nossa reforma íntima, ou seja, mudar os nossos pensamentos e mudar nossos sentimentos. Tá. Mas tem a parte boa. Sentimentos e atitudes, né? Mas tem a parte boa. Qual que é a parte boa? A gente dá o nome de colônias espirituais, que aí são lugares de uma vibração mais elevada. Ou seja, são lugares onde as pessoas continuam a sua evolução, só que numa frequência, vamos chamar de positiva, que é a pessoa que tem amor no coração, ajuda os outros, né, está de bem com a vida, tem problemas, ok, mas a energia dela é mais elevada. Então ela vai para esses lugares para
aprender mais, para ter mais conhecimento. É a mesma situação. Morreu, desencarnou. O que pensa e o que sente é coisa boa. Tá positivo. Né? Tem amor no coração. Ajuda os outros. Está fazendo a reforma íntima. Está trocando os pensamentos. Está trocando os sentimentos. Vai ser atraído para essas colônias. Por isso o filme Nosso Lar lá, se vocês assistirem, vai estar muito bem ilustrado tudo isso que a gente está falando. Aí, Independendo da colônia que você vá, você serve de auxílio para outros também que está em nível mais, vamos dizer, inferiores, não como que eu vou dizer? Você acaba ajudando outras pessoas a se recuperarem daquela situação que se encontra, vindo para um lugar mais sutil, mais leve, com energia melhor. Então, e acaba num trabalho, né, Rafa? E as pessoas acreditam que quando eu morrer eu vou sossegar, aí que vai trabalhar legal. Pois então, nessas colônias existe escola, existe os hospitais. Ah, tá. Aí você tá bem. Vou pegar um exemplo que a Sol falou. Você tá bem. O que você vai fazer lá? Você vai ajudar os outros a melhorar. E isso você vai aprendendo, você vai crescendo, você vai evoluindo. Sinônimo de evolução, trabalho. Quem estudar espiritualidade vai chegar a essa conclusão. Qual é o sinônimo de evoluir? Trabalhar. É isso. Porque você vai aprender, você vai aproveitar, você vai curtir, tudo dentro do trabalho. Por isso o trabalho aqui é demonizado. Para quê? Para que as pessoas fiquem presas e não evoluam. Porque a hora que chegar no plano espiritual, vai dar de cara com o seguinte: o que você vai fazer aqui? Trabalhar. Qualquer coisa é trabalho. Seja no hospital, seja numa escola, seja em colônias diferentes. Cara, o universo é infinito. Será que a gente tem ideia do que é infinitas coisas dentro do universo? A gente não tem noção do que é isso. A gente não sabe o que tem lá. Mas a gente sabe que tem. E para a gente chegar a entender isso, o que a gente precisa fazer? Evoluir, estudar, né? Fazer a nossa reforma íntima, ou seja, melhorar a nossa vibração. Então a gente está trazendo tudo isso. Essa é a parte boa que a gente falou. Então, se eu estou aqui, eu ajudo, eu tenho amor no coração, eu perdoo quem precisa perdoar, eu estou fazendo minha reforma íntima. Quem eu vou atrair, então? Tá. O que a gente chama de espíritos mais evoluídos, ou seja, espíritos de luz. Aí não é o viciado em álcool que vai vir te botar pensamento em você, vai ser, né, espíritos de luz, ou seja, o teu anjo da guarda, o teu mentor espiritual vai te auxiliar, né, vai te, sabe, aquela intuição, muitas vezes, é desses espíritos mais evoluídos. A gente atrai eles com a nossa sintonia. Então você tem amor no coração, você quer ajudar os outros, você está de bem com a vida, você está positivo. Ocorreu um problema na tua vida lá. O que é problema? Problema é um desafio para a gente crescer. Ah, mas você não vê saída. O que vai acontecer? Vai vir o teu anjo da guarda, vai vir o teu mentor espiritual e vai te ajudar, vai te auxiliar, vai te emanar pensamentos bons, pensamentos legais para você resolver aquele problema da melhor forma possível. Aquela vozinha que às vezes as pessoas ouvem e que muitas vezes não consegue, né? Tem uns que desobedecem, vai lá, faz ao contrário do que aquela vozinha está falando, quebra a cara. Aí depois, então, assim, depois você fala, né? Se soubesse, tinha seguido minha intuição. Exatamente. A sua intuição é isso. É o teu protetor, o teu anjo da guarda, né, te auxiliando nas situações que você não vê saída. Para você crescer, para você evoluir. E tem uma coisa bem interessante dentro disso, quando a gente fala da gente cuidar da energia, cuidar da vibração da gente, isso traz uma afinidade com essa
voz interior, quando você trabalha isso, essa energia, essa vibração, você cria essa afinidade de você ouvir essa vozinha com mais clareza. Então, a gente atrai o que a gente quer. E isso que a Sol falou, a gente vai se desenvolvendo, vai ficando mais sensível ao plano espiritual. Agora, pode ser positivo ou negativo. A gente tem que prestar atenção nisso. Como que a gente sabe? Sintonia, né? Exatamente, sintonia. Quais que são os seus pensamentos? Quais são os seus sentimentos? Agora, um detalhe. Não adianta eu vir aqui falar que eu sou bom. Eu tenho que vibrar nisso. A energia, ela não mente. Então, o plano espiritual vai saber. Não tem como mentir para eles. Eles lêem teus pensamentos. Eles sabem dos teus sentimentos. Não adianta você mentir aqui. Então, por exemplo, se eu falo alguma coisa para a Sol, eu minto para ela, ok. Para ela, tudo bem. Mas para o meu anjo da guarda, para os protetores de luz, eles vão estar olhando aquilo, olhando lá, vendo que eu estou mentindo, mas a energia não mente. Né? Porque a gente é energia. É o que a gente vibra. E dentro disso, por que se consegue ver e tal? Já viu falar que a gente tem a tal da aura? A gente tem. É a aura. É um campo energético que envolve o nosso corpo físico. Essa aura é pura energia. E dependendo do que a gente pensa, do que a gente sente, a gente transforma ela em... Ali, ó. A gente transforma elas em cores. Então, pelas cores, as pessoas... Tem pessoas que conseguem ver. A gente já vai chegar lá. Mas os espíritos verem. Ah, aquele lá tá azul. Ó, aquele lá tá marrom. Aquele tá preto. Pela aura ali se consegue ver o que pensa, o que sente. Mas a gente pode ir além disso. Então, quando a pessoa está bem, né, tá feliz, tá saudável mentalmente, com um sentimento bom, aquela aura ela se transforma numa cor mais clara, porque é luz. Lembra? Luz. Então, quanto mais amor você tem, quanto mais caridade você faz, mais luz você vira. Então, toda a sua energia fica clara, uma luz. E aquilo faz bem para você e para quem está à sua volta. Vai transformando tudo. Tem gente que é um arco-íris, né, Rafa? Então, muitas vezes a gente quer mentir. Sabe para quem que a gente mente? Para nós mesmos. Para nós mesmos. A gente não vai mentir para o outro. Lembra? Tudo que vai e volta, a gente não vai mentir para o outro. Está mentindo para nós mesmos. Só que a espiritualidade está enxergando tudo. Eles lêem seu pensamento, eles veem as energias que você vibra, que você emana, as suas cores. É uma loucura. E é o que deixa a gente mais feliz, né? É uma loucura, na verdade. Que a gente está o tempo inteiro sendo cuidado nisso. Exatamente. É o tal do orar e vigiar. Exatamente. Todo mundo, veja, todo mundo tem um protetor, um anjo da guarda. Querendo ou não, tem. Tem um anjo da guarda, tem o protetor, dá o nome que quiser, o guia espiritual, o mentor. Todo mundo tem uma proteção. Então, diante disso, tudo, olha só, tudo que acontece está no controle de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas reclamam de certas situações que estão passando. Tem uma frase que eu digo assim, ó, não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Cara, se você acredita realmente nisso, então tudo está sob o controle dele. E se tirar lá as crenças lá que a gente falou dele, e se conectar com ele realmente, a gente vai entender que tudo está certo. O que acontece na nossa vida é porque é permissão de Deus. Mas por que ele permite certas coisas? Poxa, a gente pode
dar infinitas respostas aqui, mas serve para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente evoluir. E para a gente vivenciar, né, o que a gente pensa. Porque quando a gente pensa, a gente cria as nossas situações. Né? E, né, quando a gente cria, a gente chama que a gente planta. Aí quando vem a colheita, a gente não fica muito satisfeito com isso. Ai, por que Deus permite isso? Não é que Deus permite isso. É porque você, em algum momento da sua existência, você plantou aquilo que você está colhendo lá na frente. E vai ser assim o tempo inteiro. Se, olha só, se acontecer, tá, de você começar a mudar, a sua colheita vai mudar lá na frente. No tempo de Deus, a hora que Deus permitir que as coisas aconteçam. Então tudo está sob o controle de Deus. Então a gente tem proteção para tudo. Só que qual que é o problema? Falta conhecimento e aí é o que a gente faz? Começa a ter medo das coisas. Começa a ter medo das coisas, começar a se preocupar com as coisas que não está no nosso controle. Então, para que a gente vai ter medo e se preocupar se está no controle de Deus, do universo, que é uma coisa que Ele guia, Ele controla, Ele sabe o que faz. E só que a gente começa a ter medo. Quando a gente começa a ter medo, a gente começa a baixar a nossa vibração. Quando a gente começa a baixar a nossa vibração, começa a ter sofrimento. Tendo sofrimento, começa a andar tudo para trás, começa a dar tudo errado. E a gente não sabe por quê. Sabe por quê? Porque você baixou a sua vibração. E aí, para as coisas começar a dar certo de novo, você tem que começar a aumentar a sua vibração de novo. Então, começar a controlar o medo, perguntar por que está tendo medo, né? Começar a controlar as preocupações, controlar a ansiedade. Tudo isso é negativo. Ó. Ansiedade, medo, preocupação. Por quê? Porque a gente está no controle do universo. Tudo está sob controle. Se a gente tem consciência disso e começa a plantar melhor, com certeza a gente vai colher melhor. Não tem como ser diferente. Então, nós temos a saída das coisas. E essa é a saída para todo mundo. Olha que é bacana. Se todo mundo tivesse conhecimento em um único pensamento, lembra no começo do vídeo? Se todo mundo pensar, tiver amor no coração, que sofrimento a gente vai ter nesse planeta? Nenhum. Então, a gente percebe que o sofrimento vem, né, da ignorância de não ter o conhecimento de como sair dessa situação. Então, por isso que agora, nesse momento que a gente está vivendo, tá, que a gente chama de transição planetária, o planeta está mudando, a gente precisa resolver todas as nossas questões emocionais, todas as nossas questões de pensamento, todas as nossas atitudes, a gente vai ter que rever. Porque tudo que for negativo, tudo que for prejudicial ao outro, entre aspas, a nós mesmos, a gente tem que mudar. A gente tem que começar a fazer a nossa reforma íntima ontem, para ontem. Porque o planeta não vai esperar. E se o planeta não vai esperar, quando transformar, o que vai acontecer para quem não está na mesma vibração do planeta? Vai continuar a sua evolução num outro planeta, tá? da mesma vibração do planeta Terra anos anteriores. Ou seja, vai inventar o fogo de novo em outro planeta, com a consciência que tem hoje. Só que as pessoas não percebem que tudo que ela vivenciou até agora fica gravado no seu espírito. Aí vai lá no outro planeta, lá que não pôde acompanhar a vibração desse, né? Não se transformou em amor, não se transformou em caridade, não melhorou, não fez a reforma íntima, não conseguiu elevar a sua vibração, né?
vai lá em outro planeta, inventar o fogo de novo, tá? Só que vai reclamar um monte, porque vai ter, inconscientemente, vai lembrar que tinha uma vida muito boa aqui. Então a gente está trazendo esses esclarecimentos para as pessoas começarem a mudar o que é realmente importante. Parar, começar a fazer uma análise, começar a se perguntar, se olhar para dentro, né? O que vibra, o que sente, porque as coisas vão começar a mudar. E depois não adianta... Estão, né, Rafa? Já estão. Depois não adianta reclamar. Ou a gente acompanha a vibração do planeta, ou a gente vai ter sofrimento, porque as coisas não vão acontecer mais como aconteciam antes. Né? As coisas vão começar a ficar mais difícil, mais sofridas. Por quê? Porque não entra mais em sintonia. Agora, quem acompanhar a sintonia, tranquilo. Não vai ter sofrimento, vai continuar de boa. Né? Por Vai isso fluir, né? As coisas começam a fluir. Isso. Exatamente. Entra numa harmonia diferente dos outros. No Então a gente tem... trabalho, é em casa, é na rua, em qualquer lugar. O negócio anda diferente. Anda diferente. Então, às vezes a pessoa levava um monte de tempo para resolver as coisas, agora resolve mais rápido. Porque isso é evolução. Né? Isso é evolução. É resolver as coisas e crescer. Por que as pessoas demoram tanto para resolver as coisas? Porque elas estão muito negativas, elas ficam empurrando com a barriga. Por quê? Para o universo é o seguinte, faz um negócio, resolve para resolver outro, para resolver outro e para resolver outro, porque isso traz crescimento, traz evolução. Então não há necessidade de ficar batendo na mesma tecla o tempo todo, entende? Por exemplo, vamos pegar uma coisa grandiosa. Nós ainda estamos no planeta, vamos falar em questão planetária já, com problema de fome. Poxa, quando é que a gente vai se conscientizar que a gente precisa resolver isso para evoluir? Vamos evoluir. Ah, não. Né? Começa a arrastar com a barriga lá, o problema da fome e tal. Ah, mas isso é um problema do governante, isso é um problema dos... Não, isso é um problema nosso. Começa nos nossos pensamentos, no nosso sentimento isso. Lembra? Você pensou, todo mundo sente que a gente pensa. Estamos todos conectados. Então, uma pessoa que está com fome ali, que está sofrendo, que está triste, que está doendo, a gente vai sentir isso. Por isso a gente não vai ser alegre, por isso a gente não tem felicidade o tempo todo. Porque aquela energia está vindo para a gente. Querendo ou não, está vindo. Então não é... Somos partes, né, Rafa? Exatamente. Então não é problema do político, não é problema, sabe, de quem manda. Não, é um problema nosso, de cada um. Nós temos que ter essa consciência. Onde que a gente resolve isso? Na consciência nossa. A gente começa a mudar, para de falar mal do político que ele tem que resolver aquilo e começa a resolver as coisas dentro da sua casa. A gente deu um exemplo da fome. Um exemplo. Mas e perdoar o pai com a mãe? E a briga com o irmão lá que se desentendeu? Quando é que vai ser resolvido isso? E a inveja do vizinho? Quando é que vai equilibrar essas coisas? Então, a coisa é muito maior do que a gente imagina. Só que isso tem um reflexo para o universo inteiro. A gente faz parte do universo. Não é pouca coisa, não. Para as pessoas entenderem o seguinte, o tamanho da responsabilidade que elas têm. Quem acha aí que é um zero à esquerda, está muito enganado. Para Deus, todo mundo brilha igual. Para Deus, todo mundo... possibilidades, né, Rafa? Para Deus, todo mundo brilha igual. Agora, e a pessoa está fazendo por merecer? Está dando tudo que tem, seja no trabalho,
trabalho, seja em casa, seja cuidar da família, seja no que for. Está dando tudo que tem, tudo que pode, fisicamente, mentalmente, sentimentalmente? Será que está ali 100%? Ou está reclamando, achando que o governo, é problema do governo, está empurrando com a barriga também? É mais um no meio aí do povo. E todos têm o potencial de fazer a diferença. Não tem como ser diferente. Você é pura energia. Você é um espírito que a energia é pura. Você tem a centelha divina dentro de você, que é Deus que está ali. Você tem a proteção do anjo da guarda. Você tem os protetores, os guias, os mentores. O que mais que precisa, gente? A gente tem tudo. Por que ficar focando em coisas inúteis para a nossa evolução? Está na hora de nós começar a se conscientizar das coisas, do que realmente é importante. E trabalhar essa energia, né, Rafa? Que é o mais importante, é trabalhar essa energia dentro. Porque não adianta falar, pensar, mas não trabalhar isso, não agir dentro disso. Então, como a gente é auxiliado pela espiritualidade, o que a espiritualidade faz para a gente ter conhecimento? Dá recado, escreve livro, faz filme, a gente é intuído a fazer filmes, a gente é intuído a escrever os conhecimentos. Por quê? Porque nós precisamos se esclarecer. A única solução que tem, tá? Sabe aquela história do Salvador? As pessoas têm essa crença do Salvador, que vai vir um Salvador nos salvar. A única salvação é o seguinte: conhecimento de cada um. Conhecimento para cada um. Então, tem livros falando sobre espiritualidade, explicando como funcionam as coisas, nossas daqui. Tá? Livros, a gente chama assim, ó, livro psicografado, que é a espiritualidade intuindo as pessoas a escrever os livros de como é o plano espiritual e como é o plano físico aqui também, porque a gente não sabe. Esse social nosso, isso aí é uma furada, entendeu? Porque você vê que não se resolve nada, as pessoas vivem dando volta no mesmo círculo. A gente precisa expandir. Vamos expandir. Né? Vamos expandir. Vamos trazer o que a gente quer, né? O mundo que a gente quer, vamos começar a viver. Expande. Então, como é que as pessoas têm contato com o mundo espiritual? Né? Pela nossa... chama-se psiquismo. É um dos nomes que dão. Então, quem tem esse psiquismo aflorado, né, tem contato direto, entre aspas, com a espiritualidade. Tem o nome, a gente dá o nome de médium, mediunidade. Quem veio com a mediunidade aberta tem contato com os espíritos. Seja para uma missão, seja para escrever um livro. Quem psicografa livros espirituais vem com a mediunidade aberta. Quem não vem com a mediunidade aberta é porque ou não está com essa missão, ou não precisa daquilo para aprender. Enfim, explicação tem para tudo. Mas é interessante a gente saber que todo mundo tem potencial de ser médium. Por quê? A gente já falou lá, sintoniza. Então, quando a gente sintoniza com a espiritualidade, a gente está se conectando a eles mais forte. Olha só, quer falar com Jesus Cristo? Pensa nele. Agora, como você vai receber as mensagens, como você vai receber a energia dele, aí é de cada um. Aí é de cada um entender como isso funciona. Mas ele está te auxiliando o tempo todo.
para a gente ter uma ideia, Jesus Cristo é o governador do planeta. Então, ele governa o planeta inteiro. Para a gente entender didaticamente. Então, se tem algum problema, fala com ele. E se tem um problema maior ainda, fala com Deus, que criou tudo. Simples assim. Pensa. Pensou em Jesus Cristo, se conecta com ele na hora. A gente já está conectado o tempo todo, mas pensou, se conecta. Agora, essa conexão tem que estar em sintonia. Você acha que Jesus Cristo tem raiva no coração? Você acha que ele tem inveja de alguma coisa? Você acha que ele tem algum vício? Tudo sintonia. Então, eu vejo às vezes as pessoas falando aí, porque minha oração não é atendida. Tá, não é atendida em que situação? E outra, qual é a sua vibração? Como é que você quer chegar, né, numa sintonia de amor para te ajudar se você está com raiva, com ódio no coração? Meio que não. E às vezes o que está pedindo para Deus é até para prejudicar o outro, né? Tem desses também. Tem desses também. Então, quando a gente pensa, tá? Quando você pensa, sai energia, assim, a gente não enxerga. Mas sai, ó, energia. Vai para o universo inteiro. Tá. Quando você pensa em alguma coisa, por que eles leem o pensamento? Quando você pensa em alguma coisa, por exemplo, num copo d'água, você chama-se assim, ó, plasmar, ou seja, você pega a energia e plasma um copo na tua aura. Quando você pensa num copo. Quando você pensa numa pessoa, você tem a imagem dela na sua aura, do seu pensamento. Então, as coisas no universo estão às claras, não tem por que esconder nada. Então, mentira, essas coisas para o universo não existe, porque a energia, ela não mente. Eu mudei, eu estou bom, mas está vibrando negativamente, vibrando no ódio? O universo sabe, a espiritualidade sabe, Deus sabe o que cada um tem no coração. Então, quando você pensa, se concentra em alguém, você está emanando energia para essa pessoa, para um animal, para a natureza, para o planeta. Quando você xinga o planeta, né, de alguma forma, você está mandando uma energia destruidora para o planeta. Então, o que a gente falou lá, ó, mal olhado, inveja, simpatia, prece, funciona? Funciona. É tudo energia. Então, vai fazer uma simpatia lá, vai rezar alguma coisa, vai fazer um pensamento, uma prece, uma oração, é energia saindo, gente. Agora, dependendo do que você está pedindo, dependendo do que você tem no coração, vai atingir a pessoa. Ou alguma coisa. Então, se você está lá, um exemplo assim, uma mãe fazendo uma prece para um filho. O que é aquilo? É tudo isso. Pode dar o nome que quiser. Está fazendo uma prece, está fazendo uma oração, está fazendo uma simpatia, está emanando, no final das contas, está emanando uma energia. Boa ou ruim? Eu acredito que quando uma mãe faz uma prece para um filho é uma coisa boa. Está abençoando, né? Agora, em outra situação, a pessoa pode amaldiçoar alguém. Pois é. Por quê? É energia. Então, tudo isso que a gente fala, a gente tem que tomar cuidado. Agora, uma situação assim, ó, eu estou bem, tá? Estou vibrando no amor, estou alegre, estou feliz da vida, estou contente com as coisas, estou prosperando, quero ajudar as pessoas. Energeticamente, eu estou muito bem. Se alguém, tá, por algum motivo, quer me prejudicar, por exemplo,
está com raiva de mim por alguma coisa, manda essa energia. Como eu estou bem, essa energia vai dar meia volta assim e vai voltar para a pessoa de novo. Então veja que no universo tudo é perfeito. Agora, se eu estiver com raiva do meu vizinho e essa outra pessoa, né, está com raiva de mim, quando ela emana aquele pensamento com raiva, vem em mim e me dá até uma chacoalhada em mim, assim, que eu falei, nossa, o que aconteceu? Pega aquela energia, culpa de quem? Da pessoa que está emanando, que está com raiva de mim? Não. Eu dei brecha, eu sintonizei com a raiva, então eu estou atraindo aquilo. Porque se eu estiver vibrando no amor, dá meia volta assim, ó, ou passa, você nem vê que passou. Tudo é questão de energia. E detalhe, eu pensei em prejudicar alguém, mas não fiz. A energia já foi. Você já prejudicou em certo nível a pessoa. Só de pensar, só de pensar. Você mandou uma energia. Ou abençoando, ou amaldiçoando, prejudicando, tanto faz. Então, nós temos que ter consciência do seguinte, a gente não pode parar o movimento das energias. A gente tem que trocar elas. Melhorar, Então, né? melhorar, porque a gente está emanando a energia o tempo todo. O tempo todo. Mas eu não estou pensando em ninguém, eu estou tranquilo. Ok, mas está emanando energia. O que você tem no coração? O que você tem na consciência? É movimento. O tempo todo. Se você não mudar aquilo, né, se você não mudar essa energia, você vai estar semeando mais do mesmo. E a tua vida nunca vai mudar. Você sempre vai colher a mesma coisa. Não tem Jesus que venha te salvar, não tem Deus que consiga te salvar, porque é livre-arbítrio seu. Você tem condição de mudar aquilo. Então não espere por ninguém. Você tem que dar o primeiro passo. Aí sim, Jesus, Deus pode te ajudar. Ajudar, mas te salvar é você mesmo. Vai ter que caminhar o caminho da evolução. Ninguém vai pular do caminho, não. Porque a gente está dentro do universo. E no final das contas, tem que ser assim. É bom que seja assim. Não tem como ser diferente. É ótimo que seja assim. Só que a gente precisa entender essas coisas. A gente precisa entender como é que funciona. E aí a gente vai parar e pensar o seguinte, não, tem que ser assim mesmo. Agora que eu entendi como funcionam as coisas, tem que ser desse jeito. Porque de outro jeito não ia funcionar. Então, ou a gente confia em Deus, ou a gente está perdido. Porque a gente não vai ter esclarecimento, a gente não vai ter conhecimento para trilhar o nosso caminho de uma forma mais harmônica, melhor. Então, nós precisamos olhar para nós e mudar. Fazer a nossa reforma íntima, trocar nossos pensamentos, mudar nossos sentimentos. Autoconhecimento de novo. A gente tem que se autoconhecer. A gente tem que chegar a um ponto de falar assim, eu sou um espírito divino da luz que ama as pessoas, que ama o próximo, que vai ajudar o irmão a também evoluir. A gente vai chegar nesse ponto, não tem como ser diferente. O caminho nos leva para isso. O caminho nos leva para... Como é que eu vou explicar isso? Para casa de novo. Qual é a nossa casa? Deus. Quem não estiver caminhando para evoluir para Deus, vai ter sofrimento. E não está errado, não. E também não é injusto.
Porque se começar a caminhar diferente, acabou o sofrimento, acabou a injustiça, acabou tudo. Lembra? Um só pensamento, um só sentimento. Qual é o sentimento do universo? Amor. Começa a sentir amor. Como que faz para sentir amor? Começa a pensar em amor. Tudo que você vai fazer. Vai no banheiro escovar os dentes, pensa em amor. Vai tomar banho, pensa em amor. Toma banho com amor para você mesmo. Começa a aumentar essa energia. Pensa em Deus, pensa em Jesus para você ver se eles não vão mandar energia para você. Você vai sentir, você vai se arrepiar ali. Você vai sentir algo diferente que está querendo mudar. Começa a fazer isso para ver se a coisa não dá uma chacoalhada. Mas tem que partir de nós. Um passo. Temos que dar o primeiro passo. Ninguém vai dar o passo pela gente. Ninguém. Ou a gente começa, né, no primeiro passo, e aí a gente tem a ajuda de tudo quanto é lado. A gente tem ajuda de tudo quanto é lado. Tá? E, vamos dizer assim, porque todos no universo querem a nossa evolução. Tudo tem que evoluir. E é de todos para todos, né, Rafa? Exatamente. E a evolução do outro tem que me fazer mais feliz que a minha própria evolução. O bem-estar do outro, a prosperidade do outro tem que fazer mais bem para mim do que para ele mesmo. Essa é a ideia. Por quê? Porque Deus é assim, o Criador é assim. Já imaginou se o Criador fosse egoísta? Ele não nos daria a oportunidade da vida. Então, Deus está mais feliz que deu a vida para nós do que nós mesmos que recebemos. Essa é a ideia que a gente tem que trazer. Como Deus pensa, como Deus faz, como Deus agiria nesse momento, como Deus vai resolver esse problema. Começa a pensar assim para você ver se a vida não dá uma deslanchada. Mas aí, os desafios que se apresentar, resolve. Perdoa o pai e a mãe, perdoa o vizinho, perdoa o invejoso, perdoa... Para de falar deles, para de falar mal dos outros, para de se comentar, para ver se a vida não dá uma deslanchada. Deu o nosso amor, horário já? generosidade e humildade, né? Sempre. Exatamente. E deu nossa hora. Então deixamos um pouco para a próxima que tem mais. Mas tem muito mais. Com certeza. Não é pouco, não. Então, gente, obrigado. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Uma ótima noite a todos, tá bom? Fiquem com Obrigado. Deus. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.